2 Guild Wars Capítulo 4 A intenção de matar de Mephisto. Autor Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Parabéns por derrotar o lendário Demon Hatchet, terceiro filho de Mephisto. Recompensas: 775% ESP. Classificação especial: Lightbringer 3.000 ouro. Um baú de tesouro lendário 200. Reputação com a Igreja da Luz. 1000. Reputação com todos os reinos e impérios humanos, elfos e anões. Draco ficou totalmente chocado. Deixando de lado a experiência que ganhou, até o ouro era inacreditável. Nesta fase do jogo, até o jogador mais rico tinha, na melhor das hipóteses, 20 moedas de bronze em seu nome. Draco recebeu 3.000 moedas de ouro. O sistema monetário era bastante normal, seguindo a mesma tendência dos antigos MOS. 100 bronzes geraram um prata, 100 pratas geraram um ouro, 100 ouros geraram platina. Os jogadores médios teriam apenas uma única moeda de ouro em seu nome quando a primeira atualização chegasse. Ainda assim, Draco engoliu em seco e recuperou a compostura. Então seus olhos rolaram para baixo e ele perdeu o controle novamente. Pontos de reputação: um total de 1000 com todos os reinos e impérios humanos, elfos e anões. As classificações no Boundless eram simples no que diz respeito à reputação. 100 pontos de reputação tornavam você elegível para se tornar um lorde. 300 pontos de reputação fizeram de você um nobre menor. 500 pontos de reputação fizeram de você um verdadeiro nobre. 700 trouxe você ao nível de alto nobre. 1000 fez de você um duque menor. Neste nível, Draco era elegível para possuir uma porção de terra no reino em que a reputação foi concedida, bem como uma miríade de outros poderes. O principal que a maioria dos jogadores desejava era o mais maligno, a capacidade de estar acima da lei. Uma coisa sobre os humanos sempre será que, além de outros humanos, e às vezes até incluindo outros humanos, nossa espécie menosprezou todo o resto. Quer se trate da flora e da fauna ou mesmo de formas de vida não categorizadas, a humanidade sempre assumiria inatamente uma posição mais elevada e tentaria dominar e, às vezes, abusar. Isto é especialmente verdadeiro para os NPCs, que a maioria das pessoas considerava apenas programas de computador e não reais. Até Draco acreditava no mesmo em sua vida passada, mas tudo acabou após a segunda atualização. Nesse ponto, os NPCs receberam direitos do Conselho Mundial. Os pontos com a Igreja da Luz foram ainda mais preciosos, pois abriu uma infinidade de caminhos e aulas para Draco. A Igreja da Luz era maior que qualquer reino ou império, na verdade abrangendo cada um deles. Imagine como se todos os reinos fossem a Roma Antiga, onde o Vaticano e o Papa tinham poderes iguais aos do rei. Com a Igreja da Luz tendo tanto poder em todos os reinos, foi fácil ver onde estava o verdadeiro poder. A razão pela qual os países permitem isso foi porque a Igreja não segue o roteiro estereotipado de ser gananciosa ou excessivamente zelosa ao ponto do mal, mas age como um verdadeiro mediador entre os deuses e os mortais. Eles possuíam itens, heranças e legados que não poderiam ser obtidos em nenhum outro lugar do Boundless. No 13º ano de Boundless na vida passada de Draco, um jogador que acumulou 70 pontos de reputação com a Igreja depois de trabalhar meticulosamente por mais de 5 anos foi capaz de acessar o arsenal da Igreja para receber uma arma divina. Com essa arma divina, ele se tornou um exército de um homem só em Boundless que ninguém poderia ofender. Se Draco fosse o número 3 sublinhado no ranking, então esse jogador era o número sublinhado 2. Draco tinha quase o triplo dos pontos daquele jogador, então ele presumiu que poderia ganhar muito mais do que uma arma divina da Igreja, o que o entusiasmou. No entanto, Draco decidiu não se apressar e, em vez disso, completar mais missões ocultas para ganhar tais recompensas. Quem sabe, se ele aumentasse sua reputação com a Igreja para 500 pontos, eles poderiam lhe dar um emblema divino para se tornar um deus menor e construir seu próprio panteão. Finalmente, ele olhou para o lendário baú do tesouro com a luxúria palpável. Draco nunca havia olhado para nenhuma mulher do jeito que olhava para este baú. Se ele pudesse copular com isso, ele estaria empurrando para longe por muito tempo. Para um jogador profissional desse gênero de jogo, saque era tudo. Sua guerra final com Darkrow, na qual ele capturou seu antigo amante, Rivetingnit, foi toda pelo Orbe dos Mundos, que era apenas um item semi-lendário. Nenhuma de suas guildas possuía um item lendário, mesmo 15 anos após o lançamento do jogo. Sua antiga arma,
A espada de mana era a mais próxima que existia, um item pseudo-lendário. Apenas os jogadores nos rankings 2 e 1 tinham itens divinos, que eram as armas definitivas. Ele nem sabia exatamente o que eles eram, exceto o fato de que eram inacreditavelmente dominados. E ainda assim, no mísero nível 7, Draco tinha mais do que ganhou em 15 anos de jogo. Indiscutivelmente, a razão poderia ser dita que ele passou muito tempo travando guerra em vez de explorar. Agora, sem necessidade de seguir o caminho do ódio, ele poderia desfrutar adequadamente de Boundless como deveria antes. Uma coisa que ele não tinha ideia era essa classificação especial. Ele só tinha ouvido falar dos rankings de nobreza e nada mais. A coleta de informações do Elscap estava no mesmo nível do governo do Zewa dentro do Boundless. Portanto, se tal coisa tivesse sido adquirida antes, ele já saberia há muito tempo. Afinal, mais de 95% da base de jogadores se gabaria de ter descoberto missões e recompensas ocultas para obter reconhecimento. Apenas cerca de 5% tiveram o bom senso de manter as suas cartas escondidas enquanto subiam ao topo. Lichtbringer, classificação especial 500% de dano contra seres malignos, 500% de defesa contra seres mal alinhados. Dizer que Draco ficou chocado seria um eufemismo grosseiro. Essa classificação especial concedeu-lhe benefícios que ele nunca pensou que receberia. O aumento de dano e defesa contra seres malignos estava no nível de uma aura frenética de uma arma divina. E isso era passivo. Se não fosse pelo fato de que havia poucos seres malignos, ele iria dominar o mundo e dominar a todos. Ainda assim, esse benefício mais uma vez reduziu enormemente suas estimativas. Os seres malignos foram divididos em duas categorias: monstros e jogadores. Os jogadores que estavam alinhados ao mal escolheram raças sombrias ou foram inscritos em uma guilda sombria. Então isso significava que Draco era efetivamente a prova de assassino. Ele riu amargamente com essa ideia. Se ele tivesse tal habilidade na vida real, ele não teria morrido e teria que reencarnar. Ele empurrou seu arrependimento e melancolia crescentes, concentrando-se no que estava diante dele. Ele estava em um ponto de inflexão com tudo isso. De repente, os olhos de Draco se iluminaram quando ele se lembrou de uma informação de sua vida passada. Houve uma missão em que essa classificação em particular o faria avançar e serviria como uma base sólida para seu futuro império. Draco, no entanto, sabia que não deveria abrir ou mesmo retirar seu lendário baú de tesouro em uma cidade povoada por jogadores. Isso seria o mesmo que colocar uma revista nua de Scarlett Johansson na frente de um grupo de adolescentes. Olhando para a esquerda e para a direita, ele gargalhou maldosamente enquanto planejava ir para o local de sua próxima missão. No entanto, no momento em que ele deu um passo, as nuvens escureceram e uma pressão que transcendeu tudo o pegou e a todos os seres vivos num raio de 1000 quilômetros de estagnante Moston. Alguns NPCs mais fracos e já indispostos faleceram naquele momento. Juntamente com essa pressão tirânica, havia uma voz poderosa cheia de raiva. Quem ousa? A terra tremeu e o céu se agitou. Um rosto apareceu nas nuvens que era indiscutivelmente bonito, mas continha toda a arrogância do mundo. Olhar para aquele rosto realmente fazia com que alguém se sentisse como uma formiga insignificante diante de seu poder e importância. Quem matou meu doce menino Hati? Draco tossiu sangue e caiu de joelhos. Isto não foi pela pressão mental e espiritual, mas pelo absurdo da afirmação deste ser. Hati sendo doce. Muito menos chamá-la de Hati Boy. Aquele garoto havia devastado, saqueado, massacrado e estuprado como se não houvesse nada que o impedisse. Draco passou quase um mês nas entranhas do medo, tendo que se esconder e ocasionalmente lutar para sobreviver durante a calamidade de sua vida passada. Suas memórias da verdadeira natureza de Ratchet estavam gravadas em sua alma. Foi por isso que ele poderia esfaquear impiedosamente um menino sem remorso. De repente, seus olhos brilharam enquanto sua mente se agitava, independentemente da pressão sobre ela. Draco somou 2 mais 2 e engoliu em seco com cautela. Obviamente, o ser no céu era Mepisto, pai amoroso e fonte do mal. Draco amaldiçoou sua sorte, mas entendeu por que isso aconteceu. Afinal, em sua vida passada, Ratchet não foi morto por um mísero jogador de nível 1, mas pelos poderes ocultos do reino que poderiam causar dor de cabeça a Mepisto. Não só isso, eles tinham a justificativa, já que Ratchet escapou do mundo demoníaco e causou estragos no mundo humano. Na verdade,
O Mepisto em sua vida passada teve sorte porque nenhuma guerra dimensional ocorreu devido às ações de Ratchet, então tudo foi enterrado com a morte de Ratchet. No entanto, nesta linha do tempo, Ratchet estava se recuperando depois de sofrer a ira do céu por cruzar para o mundo humano antes de ser morto. É claro que Mepisto viria em busca de vingança e usaria isso como justificativa para iniciar uma guerra. Onde ele está? Trago para conhecer seu maior avô Mepisto e eu pararei de matar seus descendentes após a 200ª geração. Alguns jogadores desmaiaram devido a uma mistura de intensa pressão e indignação das palavras do Rei Demônio. Os jogadores não desbloqueariam a habilidade de criar filhos até a 5ª atualização, então eles não tinham nada com que se preocupar ainda, mas não sabiam disso. Além disso, a natureza tirânica de suas palavras chocou a maioria deles. Draco se levantou depois de se livrar da intensa pressão mental. Embora Mepisto certamente fosse algo, Draco enfrentou situações tão ruins ou até piores em sua vida passada e sua força mental atingiu um nível que ninguém nesta linha do tempo poderia igualar. Ele fez uma careta enquanto sua mente se agitava com meios e maneiras de escapar de sua situação atual sem ter sua conta prejudicada. Ele não se importaria se fosse morto uma ou duas vezes com o que ganhou até agora, mas com o Omega Blast, ele absolutamente não poderia se dar ao luxo de ser pego. Ele jurou internamente. Se ele tivesse a classe Vingador real e mais algumas habilidades passivas, ele mal conseguiria escapar usando pura velocidade. Afinal, da mesma forma que Ratchet sofreu brutalmente por deixar o reino demoníaco, Mepisto não poderia sair. Ele mal conseguia transmitir sua intenção de matar do reino demoníaco e tudo isso foi o resultado. Se o corpo principal estivesse aqui, ele nem precisaria se preocupar em procurar por Draco. Com um aceno de mão, a cidade de Stagnant Moss se tornaria uma coisa do passado. No nível atual, nenhum jogador poderia resistir à leve intenção de matar de Mepisto. Se Draco atribuísse a ele um nível e classificação baseado apenas na pressão, seria um Major de nível 75. Além dos NPCs nas cidades, ninguém poderia enfrentá-lo, certamente não nesta cidade periférica. Com um suspiro, Draco percebeu que não havia como escapar disso. Agora, o que ele precisava fazer era ganhar tempo até que os poderosos NPCs chegassem. Não havia como eles perderem o súbito aparecimento da forma astral do Rei Demônio. É até possível que venham aqui apenas para verificar a morte de Ratchet. Se o Rei Demônio pudesse sentir isso de um reino totalmente diferente, os poderes ocultos aqui também poderiam. Mepisto. Seu filho feio e analfabeto foi morto pelo Papai Draco. A pergunta que tenho para você é: o que você vai fazer a respeito? Draco rugiu para os céus. Quase imediatamente, a intenção de matar se concentrou apenas em Draco, forçando-o a cerrar os dentes para permanecer de pé. Oh! Isso! Interessante. Como um mero germe, você pode permanecer em minha presença celestial. De agora em diante, você foi promovido de bactéria-formiga. Este é provavelmente o ponto mais alto que você alcançará, comentou Mepisto com leve surpresa. Draco quase desmaiou com suas palavras. Não por causa da arrogância ou do significado por trás deles, mas porque ele podia sentir que isso foi feito com total honestidade. A arrogância de Mepisto era tão forte que estava gravada em seu próprio ser. Em sua mente, Draco deveria estar de joelhos derramando lágrimas de alegria por esta promoção. Mas como alguém poderia aceitar isso? Ouça que Forktail. Vovô Draco desafia você para uma batalha mental. Mostre sua mais forte intenção de matar em minha mente sagrada e se eu puder resistir por 5 minutos, você deve sair até que eu esteja forte o suficiente para lutar antes procurando vingança. As palavras de Draco fizeram Mepisto ponderar. Quanto à grosseria, ele não poderia se importar menos. Será que um adulto teria um ataque de raiva porque uma formiga subiu em sua bota? Na pior das hipóteses, ele simplesmente iria embora e seguiria em frente. A reação de Mepisto foi semelhante. Como Rei Demônio, ele ficou sutilmente surpreso com as palavras e ações deste humano até agora. E matar seu terceiro filho, o mais selvagem de todos nesse nível. Este humano era interessante. Mepisto sentiu que poderia conseguir uma boa briga com esse sujeito quando ele se tornasse forte o suficiente no futuro. Sua intenção de batalha aumentou com a ideia e ele sentiu uma pontada de excitação. Mas primeiro, um teste. Tudo bem, formiga. O maior avô do seu bisavô decidiu agradar você.
Se você conseguir sobreviver por 1 minuto, vou deixar você ir e esperar até que você consiga alcançar 1 milhão de quilômetros ao redor do meu corpo real sem morrer antes de lutar com você. Mepisto respondeu com um sorriso enigmático. Antes que Draco pudesse dar uma resposta atrevida, uma onda de pressão mental intransponível caiu sobre ele, forçando-o a se curvar ligeiramente. Seu rosto era uma máscara de dor enquanto ele lutava para permanecer de pé diante de tal poder. Cada segundo parecia durar 1 milênio para Draco enquanto ele sentia o peso em sua mente crescer até começar a tossir sangue e cair de joelhos. Neste momento, apenas 10 segundos de 1 minuto se passaram. Claramente, o ousado desafio de Draco de durar 5 minutos inteiros foi feito em excesso. Após 30 segundos, ele estava de 4 e ficou sem sangue para tossir. Mais de suas entranhas se misturariam com o lançamento. Draco sentiu como se estivesse no lugar de Atlas, tendo que carregar o céu inteiro nos ombros. Com um sorriso amargo, ele liberou sua própria intenção de matar e a aura que havia cuidadosamente escondido desde a reencarnação. Ele manteve isso reprimido como último recurso e um trunfo caso ocorresse uma situação fora de suas expectativas. Claramente, agora era um momento assim. A intenção de matar não era algo do corpo. A ideia de que as pessoas cheirariam a sangue se matassem muito era absurda e irrealista. O que a maioria das pessoas presumia ser intenção de matar era, na verdade, ondas de energia especiais emitidas pelo cérebro como sinais que só podem ser interpretados pelo subconsciente de uma pessoa. Esta onda de energia serviu como um aviso, por isso as pessoas sentiriam que aqueles com intensa intenção de matar eram assustadores. Esse tipo de coisa transcendia o reino corpóreo e era algo da mente. Como tal, embora o corpo atual de Draco ainda não tivesse tirado uma vida, sua intenção de matar de 15 anos de matança dentro e fora do jogo estava presente com força total. Nesse ponto, ele mal conseguia se levantar do chão e encarar Mepisto com uma careta. Embora o rosto de Mepisto fosse neutro, sua mente estava cambaleando. Um mero humano possuía uma intenção assassina tão intensa. Quem era ele? O que ele viu e fez para possuir uma aura tão demoníaca? Até mesmo o atual rei demônio pode fazer uma careta diante deste mortal. A intenção de batalha de Mepisto aumentou e ele estava ansioso pelo dia em que poderia lutar contra esse mortal. Ele sentiu que poderia obter alguma diversão básica com tal briga. Com isso em mente, ele aumentou a pressão ao máximo, forçando Draco a ficar de joelhos. Mas não importa quanta pressão ele emitia, ele nunca voltava a ficar de 4. Havia um traço de determinação inabalável nos olhos de Draco enquanto ele encarava o avatar de Mepisto com o maior desafio. Bom rapaz. Este menino vai me dar uma boa batalha em alguns anos. É melhor eu enviar alguns desafios em sua direção para tornar seu caminho mais difícil. Afinal, somente diante da adversidade alguém pode florescer. Mefisto pensou. Assim como Mepisto estava prestes a encerrar toda a charada, seu rosto mudou drasticamente para uma expressão de medo quando a voz instável de um velho ressoou pelos céus. Mepisto, velho amigo. Fique aí e morra pelo bisavô do seu bisavô, o bisavô do seu bisavô, Lornakill. Guild Wars capítulo 5, Sopa de Pechinchas. Descrever a expressão de Mepisto como aterrorizada seria um eufemismo. Se não fosse por suas ações tirânicas até agora, Draco até acreditaria que Mepisto era uma pobre criança atormentada que ouviu os passos de seu temido valentão se aproximando. Nakill. Droga, por que você ainda está vivo? Porra. Mepisto amaldiçoou antes de se virar para fugir. Melhor amigo Pisto, fique por perto. Eu quero matar você de uma vez por todas hoje. Depois, vou entrar no coração de Krista e trair você. Lord Nakill riu enquanto perseguia a fome em fuga de Mepisto. A voz do velho era diferente de sua aparência. Embora sua voz o fizesse parecer que estava a 1 centímetro da morte, o homem parecia aqueles velhos que apareciam em revistas de fitness. Ele tinha cabelos brancos esvoaçantes que chegavam à cintura e ondulavam no ar. Draco presumiu que ele era alto, mas não sabia dizer devido à distância entre eles. Ele usava um manto branco simples e cavalgava em uma nuvem nimbo como Goku. Ele parecia mais um personagem de um romance de cultivo de Xianxia do que um NPC de jogo ocidental. Draco não ficou surpreso. Afinal, a Ilha do Boundless tinha acesso a quase tudo, exceto recursos militares. Este mundo foi feito para acomodar tudo o que é ficcional e histórico, então havia uma infinidade de elementos dentro dele. Depois que os dois desapareceram no horizonte,
Draco deu um suspiro de alívio. Lembrando-se de si mesmo, ele saiu do beco para ver os jogadores e NPCs em uma discussão acalorada sobre o que acabara de acontecer. Que diabos foi isso? Parecia que meu corpo estava preso no gelo. Este jogo é muito instável. Isso foi muito estranho. Eu juro que vi algo que no céu. Como um rosto ou algo assim. Eu também. Um rosto realmente arrogante que precisava de um soco. Draco os ignorou e se misturou como se nada de estranho tivesse acontecido enquanto ele se dirigia a um canto do mercado vindo da área da prefeitura. Sem que ele soubesse, havia uma mulher encapuzada observando-o atentamente. Nada podia ser visto de suas feições, mas sua forma revelava uma beleza extraordinária. Ao lado dela estava uma mulher vestindo o traje básico dos clérigos, um vestido branco com delicados bordados. Ela estava observando a área com cautela quando viu o olhar fixo de seu companheiro. Líder da guilda, o que há de errado? Sublime Noção perguntou. Ele é interessante. Eu sinto que eu o conheço. Mas Riveting Nietzsche respondeu com uma voz instável. Isso fez com que Sublime Notion se animasse. Sua melhor amiga quase nunca falava muito e ela nunca parecia insegura. O fato de duas características de sua personalidade terem sido violadas despertou instantaneamente seu interesse. Quando ela viu quem o líder da guilda estava observando, ela soltou um suspiro frio. Ele está um pouco acima da média. Os garotos que estão perseguindo você na universidade são muito mais atraentes. Especialmente aquele jovem mestre rico, Johnny Blase. Esse cara magrelo dificilmente consegue se igualar. Riveting Nietzsche não respondeu a isso, mas continuou olhando para Draco. Seus olhos brilhavam de interesse e emoções complexas a agitavam. Ela era principalmente fria e indiferente a tudo e a todos, mas sentia algo vindo dele. Ninguém conseguiu ouvir, mas um deus louco estava rindo ao fundo. Draco entrou no mercado e caminhou até a Associação dos Mercadores. Ao entrar, ele foi admitido em um salão bastante impressionante, onde os NPCs relaxavam ou conversavam sobre assuntos políticos e financeiros. Esses homens eram obviamente ricos. Na verdade, o requisito básico para entrar neste edifício era ser um senhor. Ninguém sentado aqui era alguém que um jogador normal pudesse ofender. Draco caminhou até um dos balcões e viu uma linda jovem cuidando dele. Os NPCs por quem ele passou pararam o que estavam conversando para cumprimentá-lo com um bom dia, Lord Duque. Nenhum deles teve classificação superior a ele nesta cidade. O mais alto provavelmente seria um nobre menor e eles definitivamente não poderiam se dar ao luxo de ofender Draco. Bom dia, meu senhor Duque. O que você precisa da Associação dos Comerciantes? O escriturário perguntou com um comportamento calmo. Afinal, servir pessoas no poder 24 horas por dia, 7 dias por semana, tornaria você imune ao poder delas. Gostaria de obter licença para montar uma pequena barraca no mercado. Draco respondeu enquanto se apoiava no balcão. O comportamento calmo da garota quebrou devido à sua surpresa, o que era compreensível. Principalmente, foram os plebeus que vieram para obter tais licenças. As ações de Draco foram equivalentes a um conhecido bilionário pedindo para comprar um carro usado. Não é exatamente ilegal ou errado, mas é estranho. Ainda assim, ela foi esperta o suficiente para não perguntar nem atrasar. Meu Lord Duque, isso normalmente custaria 10 bronzes, mas tais taxas são dispensadas para a nobreza do seu nível. Na verdade, não era regra para a nobreza não pagar impostos ou taxas pelas barracas comuns, mas isso era inédito. Este escriturário foi inteligente o suficiente para não se arriscar a pedir 10 bronzes a um duque menor. Ela preferia que o seu salário fosse deduzido, embora imaginasse que seus superiores seriam compreensivos. Em menos de meia hora, Draco estava sentado em uma barraca polida e personalizada perto do centro do mercado. Ele também pagou para que uma beldade estivesse presente para ajudar na divulgação da barraca. O banner de sua barraca dizia: comprando armas e armaduras comuns por 15 bronzes por conjunto. Comprando materiais por 50 bronzes por uma pilha. Naturalmente, a combinação de uma bela dama e uma barraca tão escandalosa atraiu a atenção dos jogadores. Muitos se aglomeraram para ver se isso era real ou uma farsa e logo uma multidão se formou ao redor da barraca de Draco. Antes de Draco abrir sua barraca, ele comprou uma bandana do vagabundo que era um item que impedia os jogadores de verem seu rosto, nome e nível por meio-dia.
Ele não foi tolo o suficiente para se mostrar enquanto fazia uma comoção como essa. Ei, vocês estão vendo isso? Alguns novatos estão oferecendo preços exorbitantes por essas armas inúteis que os desenvolvedores criaram para ajudar os jogadores a ganhar alguns fundos básicos. Eu sinto que é uma farsa. Isso é bom demais para ser verdade. Mas, novamente, como um jogador conseguiria a permissão da Guilda dos Mercadores de uma beleza tão gostosa de sua loja para anunciar para ele? Honestamente, isso importa. Ouvi dizer que o preço atual de um conjunto de armadura comum agora é de 5 bronzes. Esse cara está oferecendo quase o triplo do preço. Você teria sorte se conseguisse 5 bronzes. Aquele ferreiro tirânico está oferecendo 2 bronzes para cada conjunto e ele é a última pessoa a oferecer, já que pode fundi-los para obter matéria-prima. Bem, então foda-se. Vou aguentar e ser o bode expiatório. Um jogador usando cota de malha saiu da multidão tagarela e parou diante da barraca de Draco com um olhar determinado. A multidão ficou em silêncio e observou para ver o que aconteceria. A maioria estava cética sobre a autenticidade das afirmações de Draco, mas permaneceu por precaução. Olá, colega jogador, quero vender meu conjunto de armas e armaduras para você pelo preço que você ofereceu. O jogador, cujo nome era Scorchiat, perguntou cautelosamente. Draco respondeu sem se mover. Esse é o objetivo desta tenda. Eu não teria licença da Guilda dos Mercadores para operar se não pudesse pagar. Eles cobraram um depósito de segurança para reembolsar as partes prejudicadas em caso de inadimplência. Scorchiat inconscientemente olhou para a beleza da Guilda dos Mercadores para confirmar as palavras de Draco. Quando ela sentiu e o graciou com um lindo sorriso, seu coração acelerou. Respirando fundo, Scorchiat decidiu apostar tudo. Aqui estão meus itens. Os dois abriram seus painéis comerciais e iniciaram a negociação. Draco recebeu os itens e Scorchiat recebeu o pagamento. Seus olhos se arregalaram comicamente ao ver pouco menos de 100 peças de bronze em seu inventário. Rindo quase loucamente, ele se virou e anunciou para a multidão que tudo era legítimo. Naturalmente, isso causou alvoroço e houve uma briga para entrar na fila do comércio. Draco suspirou e acenou com a cabeça para seu ajudante. Ela acenou de volta e bateu palmas, o que fez com que todos os jogadores a 100 metros da área das barracas congelassem. Isso era diferente da pressão da intenção assassina de Mepisto, que era uma habilidade ou habilidade. A habilidade do assessor de congelar jogadores no mercado era um dos poderes da Guilda dos Mercadores, Ordem. Com esse poder, jogadores indisciplinados que causassem problemas aos vendedores seriam congelados e presos sem falta. Os jogadores da vida passada de Draco nunca teriam causado tanta comoção, mesmo que um item lendário estivesse sendo vendido. As consequências não valeram a pena. Por favor, alinhe e coloque seus produtos para serem vendidos ou você será preso por assédio aos vendedores licenciados pela guilda, anunciou ela com um sorriso. Com isso, os jogadores foram liberados de seu feitiço temporário. Quase como se tivesse sido planejado, cada um deles entrou silenciosamente na fila com olhares de vergonha e cautela. O comércio foi retomado e durou quase 6 horas. Mais da metade da população de jogadores na cidade estagnante Mos vendeu armas, armaduras e alguns materiais para Draco e sentiu que havia lucrado. Draco riu e não respondeu às provocações ou zombarias de que estava jogando dinheiro fora como um idiota. Ele gastou mais de 300 moedas de ouro até agora, mas seus ganhos não puderam nem ser medidos com base em seus planos. Este seria provavelmente o obstáculo mais fácil que ele superaria em sua carreira no Bondless. Quando a quantidade de jogadores que vinham à sua barraca diminuiu, ele fechou e agradeceu a todos antes de sair. É claro que uma multidão se formou para ver se ele revelaria sua identidade. Muitos perguntaram sobre sua identidade, que ele ignorou. Alguns pediram que ele se juntasse às suas guildas, o que ele rejeitou, independentemente de quando ou se fosse. Outros apenas ficaram parados esperando conseguir alguma coisa. Afinal, a proteção de Draco estava apenas no mercado. Se ele deixasse a cidade para trabalhar, encontraria uma série de jogadores querendo roubá-lo. Como Draco poderia não ter considerado isso antes de montar sua barraca? Ele tinha 1001 maneiras de evitar esses caras, mas escolheu o caminho mais maligno. Draco entrou na guilda dos mercadores para deixar a assessora e dar-lhe uma boa gorjeta por ajudá-lo. Jogadores normais não podiam entrar na guilda sem um determinado status, então todos perceberam que Draco não era um jogador normal.
Muitos que queriam lucrar com seu infortúnio decidiram desistir e foram embora. Apenas os jogadores verdadeiramente resistentes permaneceram e cada um deles se entreolharam antes de concordar. O consenso geral: roubá-lo primeiro, dividir depois. Sem dúvida era raro ver ladrões trabalhando em harmonia, mas esta era uma ocasião especial. Esses homens resistentes ficaram fora da guilda por horas. Ocasionalmente, uma pessoa saía e corria para abordá-la, mas cada vez eles percebiam que não era sua presa, mas algum NPC pomposo. Eles permaneceram esperando por horas a fio, e os constantes alarmes falsos os deixaram irritados e impacientes. De repente, um rapaz de aparência jovem saiu do prédio. Ele usava uma capa que escondia seu rosto enquanto corria para um dos becos próximos. Os companheiros que assistiam sua saída suspiraram de alívio e se entreolharam com entusiasmo. Finalmente, o dia do pagamento chegou. Eles não fizeram movimentos sutis para esconder suas intenções, enquanto todos corriam para o beco e cercavam o jovem. Uma voz fria veio da capa em resposta às suas ações. Qual o significado disso? Eles sorriram um para o outro e o mais corpulento de todos se adiantou para se tornar o porta-voz. Escute aqui, amigo, esvazie seu inventário e nós o deixaremos ir. O homem de capa observou-os friamente, lançando o olhar ao redor. Não há como escapar, amigo. Basta facilitar para você fazer a coisa certa, repetiu o jogador corpulento, cujo nome era Moarwine. A vítima, entretanto, soltou um bufo frio antes de falar. Você realmente acha que sou tão estúpido a ponto de exibir minha riqueza e depois entrar em um beco sem ninguém por perto? Você não parou para pensar que isso pode ser uma armadilha? Afinal, sou um jogador com dinheiro e reputação. A guarda da cidade está do meu lado. Não, o próprio sistema está do meu lado. As palavras de Draco foram como um balde de água fria espirrando no topo de suas cabeças. Isso instantaneamente os deixou sóbrios e a ganância que estava nublando suas mentes diminuiu à medida que a lógica tomou conta. Alguns dos que estavam atrás revelaram expressões hesitantes. Afinal, eles estavam esperando há horas para pegar o saque e mesmo que não houvesse nada para eles, eles simplesmente não conseguiam reunir forças para se virar e ir embora. Draco ainda observava todos com calma, como se tudo o que estava acontecendo estivesse acontecendo com outra pessoa e ele fosse apenas um espectador. Os agressores ao seu redor ficaram quietos, até mesmo Moarwine. Eles não falavam mais bobagens porque não eram personagens roteirizados, eles sabiam quando estavam em apuros. A falsa confiança não ajudaria. Em vez disso, eles ficaram lá e esperaram. Se Draco fizesse algum movimento, eles também o fariam. Ambos os lados observavam-se em silêncio para ver quem daria o primeiro passo. Havia uma tensão palpável no ar quando um olhar para baixo ocorreu nesse beco. Aya, graças a Deus vocês esperaram. Agora posso te despedir bem. Draco quebrou a tensão com uma voz aliviada. A confusão de Moarwine estava presente na expressão de cada agressor enquanto analisavam as palavras de Draco. Eles não conseguiam entender o que ele queria dizer. Mande-os embora bem. De repente, um sorriso de dentes brancos floresceu sob o capuz da capa e Moarwine sentiu como se estivesse olhando para o abismo da desgraça. Não é bom. Espalhe. Ele gritou enquanto se virava para correr. Ele mal deu 2 passos quando seu corpo congelou e sua tela ficou cinza. Seu avatar desapareceu do jogo e 2 palavras ficaram gravadas em suas retinas. Você morreu. Isso foi arriscado. Felizmente, os bandidos serão sempre os mesmos. Tão fáceis de manipular, Draco comentou com um sorriso de escárnio. Ele guardou sua segunda bomba Goblinware que comprou da Guilda dos Mercadores com seu status especial. Itens gnômicos e Goblinware que eram ferramentas valorizadas no Boundless, pois incorporavam principalmente elementos steampunk. Em um mundo onde espada e feitiçaria eram a norma, uma bomba ou uma pistola de pederneira ajudavam muito. Mas o acesso a esses itens estava reservado para quem tinha dinheiro suficiente e tinha peso em seus nomes. Caso contrário, este mundo já teria atingido a Revolução Industrial. Draco suspirou e olhou para o céu, ponderando sobre suas próximas ações. Ele precisava comprar alguns suprimentos antes de sair da cidade para caminhar pelo interior. Havia uma favela a cerca de 20 quilômetros deste local que realizava uma missão de nível A da guilda que tinha recompensas incríveis. Foi para isso que Draco comprou todos os itens, já que havia uma solução alternativa para ter pouca mão de obra para essa missão.
Ele partiu para fazer os preparativos para sua viagem para o oeste. Num telhado próximo estava a forma escondida de uma mulher vestida com roupas de couro justas. Se Draco a visse, seu coração pararia. Isso porque ela não era outra senão Rivetingnith, a mulher que roubou seu coração e o esmagou, transformando um garoto apaixonado em um demônio sem coração. Neste momento, Rivetingnith estava observando Draco sair com emoções complexas. Alguma parte dela queria se aproximar dele e pedir desculpas, enquanto outra parte queria ficar ociosa e vigilante. A fonte dessas emoções não era a própria Rivetingnith. Havia uma força trabalhando nas sombras que tentava perturbar sutilmente o fluxo do tempo. Este ser havia conectado um pequeno fio da antiga linha do tempo de Draco, que estava desaparecendo lentamente devido à redundância, e atual. Esse tópico foi de uma pessoa no futuro para outra no passado. Apenas uma pessoa estava lentamente recebendo memórias e sentimentos de uma era que não existiria mais depois que Draco perturbasse a linha do tempo novamente. Este homem. Devo ficar de olho nele. Por razões de segurança. Sim, isso mesmo. Rivetingnith sussurrou para si mesmo enquanto apertava o peito. Surgiu uma sensação palpável de desconforto que ela não conseguia interpretar. Isso era uma dor emocional, mas é geralmente diferente e Rivetingnith não saberia disso. Guild Wars capítulo 6. Lord Richmond, o grande Draco deixou a cidade estagnante e sem qualquer laje ou evento especial. Ele usou seu ouro para expandir seus espaços de inventário ao máximo que poderia possuir antes da primeira atualização. Custou-lhe um total de 30 ouros, que nenhum jogador poderia pagar facilmente até a primeira atualização. Pode-se perceber que se não fosse pela reencarnação de Draco, Aya teria previsto tudo perfeitamente. Draco até sabia dos efeitos de suas ações. Quem não sabia do efeito borboleta? Essa foi a principal razão pela qual ele estava com pressa para construir uma base poderosa antes que o cronograma ficasse fora de controle e seus 15 anos de conhecimento se tornassem redundantes. Ele estava atualmente correndo pelo campo, passando por várias áreas zonais que estavam todas dentro da faixa do nível 3 ao nível 5. Todos os monstros nessas áreas eram semi-inteligentes e não podiam agredi-lo devido ao seu alto nível. Mesmo que pudessem, precisariam primeiro igualar sua velocidade insana. Antes de partir, Draco já havia atribuído seus pontos. Entre os níveis 1 a 10, um jogador ganhava 5 pontos por nível. Isso foi para permitir que eles construíssem uma base para o futuro. Após cada avanço de classe, os pontos ganhos cairiam até se tornarem um recurso raro. Nesse ponto, o foco mudaria dos atributos para armas e habilidades. No nível 7, ele ganhou 35 pontos para distribuir como desejasse. Draco já conhecia a distribuição ideal de pontos para a classe dos Vingadores. Na verdade, em sua vida passada ele esteve a 1 ponto da distribuição ideal para a classe. A distribuição de pontos ideal para a classe Vingador foi 5 STR, 15 Dex, 8 END, 10 INT, 10 SPR, 5 graus Celsius.H.A, 5 LCK. Draco havia alocado tudo de forma semelhante, mas tinha apenas 14 pontos em Dex. Mas isso não foi culpa dele. Ele só conheceu a distribuição ideal de pontos por meio de intensa pesquisa ao longo de 15 anos de tentativa e erro. Um jogador tinha 1 ponto em cada estatística no início e ganhou apenas 50 pontos em 10 níveis. Mesmo se você conhecesse a distribuição ideal, ainda assim chegaria à mesma alocação que Draco fez. Não foi o destino, apenas matemática. A única maneira de atingir essa distribuição de pontos perfeita era conquistá-la externamente. Havia maneiras ocultas de fazer aquilo que nem 90% dos profissionais da vida passada de Draco conheciam, muito menos os jogadores desta linha do tempo. Felizmente, como um dos antigos poderes supremos do Bondless, ele conhecia alguns truques. Ao longo do caminho, Draco desviou seu caminho para uma área zonal de nível 7 chamada Floresta Aguren. Este lugar era uma área de baixo nível que tinha principalmente monstros humanoides como orcs e goblins. Este lugar era diferente das zonas de nível 1 a 5, onde os inimigos eram, em sua maioria, feras de baixa inteligência. Estes tinham algum mínimo de conhecimento, o que os tornava um verdadeiro desafio em batalha, mesmo para grupos do mesmo nível. Como esta zona estava quase no mesmo nível de Draco, os monstros aqui rapidamente o atacaram e uma sequência de inimigos começou. No momento em que ele se moveu até a metade do caminho em direção ao centro da floresta,
O trem atrás dele havia crescido em uma proporção surpreendente. Qualquer jogador normal teria o coração congelado ao vê-lo, e até mesmo os espectadores sentiriam o couro cabeludo ficar dormente. Draco, entretanto, apenas sorriu enquanto acelerava. Infelizmente, como os inimigos o atacaram, isso significava que ele havia entrado em combate. Sua resistência estava caindo rapidamente e ele tinha menos da metade restante. Ainda assim, Draco não revelou nenhum traço de pânico em seu rosto. Ele pegou um frasco com um líquido esverdeado e bebeu de um só gole. Um brilho verde cercou seu corpo enquanto sua resistência aumentava rapidamente. A poção que ele bebeu era de tipo avançado, com efeito instantâneo e prolongado. Geralmente, os consumíveis, especialmente poções, tinham uma de duas aplicações, ou um efeito extraordinário que danifica ou restaura algo em uma quantidade definida durante um período fixo de tempo ou efeito instantâneo, que a maioria das pessoas preferia, mas era mais caro. Isso danificaria ou restauraria algo em um valor fixo quase imediatamente. Alguns tinham tempos de ativação e a maioria tinha tempos de espera. Draco esbanjou e comprou um com ambos. Metade do efeito é causado instantaneamente e o resta com o tempo. Não vamos falar de preço ou os avarentos na multidão terão ataques cardíacos. Seu objetivo era simples: reunir todos os inimigos nesta área zonal e treiná-los contra a pessoa no centro desta zona. Uma coisa que os jogadores não tinham ideia eram os NPCs especiais que existiam em certas zonas. Esses NPCs ofereciam recompensas únicas para aqueles que os encontrassem após cumprir condições específicas. Alguns deles desapareceram depois que um jogador os encontrou pela primeira vez e alguns reapareceram depois de um certo tempo. Não demorou muito para capturar quase todos os monstros da área. Se você olhasse para trás de Draco, veria um mar de orcs, goblins e outros monstros da floresta perseguindo-o com olhos vermelhos. As bocas se contraíram em um rosnado e pareciam estar gritando silenciosamente a palavra matar. Ou mesmo devora. O que foi uma visão horripilante. Bem, já era hora. Tenho muito pouco em termos de suprimentos para essa missão paralela. Preciso conservá-los para o meu destino. Com isso em mente, Draco entrou na zona central da floresta Aguren, onde uma casa caseira estava situada ao lado de um lago claro. A luz do sol pingava entre as copas das árvores para criar uma das paisagens mais pitorescas que Draco já tinha visto. Se uma cena como essa fosse pintada, abriria um precedente na comunidade artística. Do lado de fora da cabana estava sentado um velho fumando cachimbo. Ele era um típico mago de barba branca, com um longo manto azul, chapéu pontudo e barba na altura dos joelhos. Ele estava em uma cadeira de balanço que parecia frágil e, honestamente, deveria ter quebrado há uma década. No momento em que Draco viu, ele também viu Draco. Com uma risada calorosa, ele chamou: "Ah, rapaz! Por que você não vem aqui e conversa com o tio Richmond para que porra?" Suas calorosas boas-vindas foram arruinadas por sua súbita maldição. Mas quem poderia culpá-lo? Se você tivesse conseguido encontrar um lugar para si mesmo em uma das zonas mais caseiras e estéticas para algum pirralho trazer quase todas as feras selvagens para atropelar seu trabalho duro, você também amaldiçoaria. Se fosse um ou dois, Richmond apenas riria e acenaria com as mãos, e os inimigos seriam expulsos de sua zona. Na verdade, a maioria dos monstros sabia que não deveria entrar nesta zona, pois ela pertencia a um ser poderoso. No entanto, o ódio deles por Draco era indescritível. Isso não foi devido ao efeito agressivo normal. Se Draco tivesse confiado nisso, de vez em quando seu comboio de monstros diminuiria com os inimigos desistindo da perseguição. Ele havia feito algo sem precedentes. Quando ele entrou na zona, ele se esgueirou até entrar em um dos acampamentos de orcs. Ele então entrou na cabana da filha do chefe e bem, não há necessidade de entrar em detalhes. Orcs são bastante abertos com essas coisas, especialmente com os humanos, e a jovem orc não se conteve com seus sons, então toda a vila descobriu logo. Quando o chefe e a rainha-mãe perceberam que sua filha, que logo ficaria prometida, havia sido suja por um humano, isso incitou uma raiva que não poderia ser descrita. Se fosse apenas uma vez, não seria tão ruim. Mas com todos os inimigos atrás dele de quase todos os acampamentos e assentamentos na floresta atrás dele, basta dizer que Draco poderia lançar um desafio a Ulfner. Não houve sentimentos envolvidos, para ele eram apenas negócios. Com sua velocidade, era um sonho para os inimigos perseguidores alcançá-lo. Na verdade,
Ele estava desacelerando propositalmente para dar-lhes essa ilusão. Sempre que via um novo acampamento, ele acelerava e ia direto ao assunto antes de fugir. Na verdade, as únicas pessoas com sentimentos positivos em relação a Draco em toda a floresta eram as filhas do chefe, que se lembrariam para sempre do humano bonito e bem dotado. Ouça aqui, garoto, eu ordeno que você, em nome de Lord Richmond, o Grande, pai da era moderna e pioneiro do futuro, cometa suicídio para que essas feras possam deixar meu santuário. Richmond gritou enquanto lançava sem parar. Draco quase cuspiu sangue. Cometer suicídio. Você nem está lutando com eles, apenas agitando os braços para espalhá-los. Na verdade, havia um brilho nos olhos de Richmond que dizia que ele estava gostando muito de intimidar esses monstros. A personalidade de Richmond, o Grande, foi um dos maiores tópicos da vida passada de Draco. Ele era conhecido como mulherengo e tirano. Os jogadores que o encontrassem sem algo de bom seriam jogados até que ele ficasse satisfeito. As mulheres que entrassem em sua zona seriam assediadas até saírem. Mesmo assim, as pessoas vinham aqui dispostas, porque Richmond sempre distribuía algo bom com base enquanto se divertia. Algumas dessas coisas eram livros de habilidades incomuns, livros de habilidades comerciais avançadas e armas e armaduras raras. Para aulas de magia, ele pode ensinar feitiços raros e para criadores de runas, ele daria runas antigas. Com tais recompensas, quem se importava se ele te usasse como bola de basquete e te afundasse no lago? Quem se importava se ele espiasse por baixo da sua saia enquanto fazia comentários obscenos e ria sujamente? Apenas aguente e receba a sua recompensa depois. Draco não teve tempo para ser intimidado, então ele se substituiu pelos monstros da área zonal. Com o quanto Richmond estava se divertindo, Draco simplesmente sentou-se e recuperou sua resistência gasta. Ele assistiu com leve simpatia enquanto esses monstros orgulhosos e semi-inteligentes eram vestidos como bonecas e obrigados a encenar peças obscenas. Richmond era um velho pervertido. Logo, ele terminou seu tormento com um suspiro de total contentamento. Se Draco não soubesse disso, ele acreditaria que Richmond recebeu uma massagem divina. Bem, então garoto, você com certeza fez esse velho passar por muito estresse ao lidar com aqueles brutos por você. Suspiro. Na minha idade eu deveria ter uma frota de lindas garotas esfregando meus pés enquanto eu me aqueço ao sol. Ele soltou um anel de fumaça de seu cachimbo enquanto seus olhos ficavam vidrados em devaneio. Draco manteve sua indignação sob controle. Afinal, ele, mais do que ninguém, sabia o quanto o velho Richmond era desavergonhado. Discutir com ele acabaria com você perdendo no final. Ah, esqueça. Eu sou Richmond, o Grande, pai da era moderna e pioneiro do futuro. Um homem como eu deveria ser misericordioso e compreensivo com os pirralhos de nariz melecado que não conseguem nem contar além de zero. Sim, esse é a natureza da minha existência. Suspiro. O que o mundo fará sem mim? Tenho medo até de pensar nisso. Draco não aguentava mais. Ele caiu de joelhos e cuspiu sangue enquanto tentava xingar de raiva, mas só saiu sangue. Sua alma e espírito foram fortemente prejudicados pelas palavras de Richmond, causando essa reação. O próprio velho mago pareceu não notar o efeito de suas palavras enquanto continuava elogiando a si mesmo e menosprezando Draco. Eventualmente, Draco conseguiu se acalmar e ir direto ao ponto de sua visita. Com uma careta de dor, ele assumiu uma voz chorosa. Lord Richmond, o Grande, pai da era moderna e pioneiro do futuro. O nome deste jovem é Draco. Agradeço por me mostrar sua grandeza mais cedo. Com certeza me lembrarei disso pelo resto da minha vida. Eu só desejo eu poderia ganhar até 0,1% de sua grandeza através de herança. Eu seria capaz de morrer em paz sob uma estátua que construirei para você no maior templo do mundo. É preciso dizer que Draco era um bastardo astuto. Suas palavras eloquentes e cuidadosamente escolhidas foram ambrosia para o ego excessivamente inchado de Richmond. Na verdade, pode-se dizer que na vida passada de Draco e pela eternidade desta vida, ninguém seria capaz de juntar palavras que comovessem Richmond dessa maneira. Richmond tinha o maior sorriso do mundo naquele momento e, se pudesse, seu sorriso se estenderia por todo o seu crânio. Ele riu e acariciou sua barba, sentindo-se animado com as palavras de Draco. O velho ficou muito satisfeito e desenvolveu uma simpatia por aquele jovem tolo que sabia o que era bom na vida.
Rapaz, você definitivamente é abençoado pelos céus por poder reconhecer minha grandeza. Um garoto como você merece mais do que ser um mero personagem secundário na história que se chama vida, onde eu sou o protagonista. Vou fazer de você um dos personagens principais secundários. Pegue isso. Richmond jogou um pequeno frasco para Draco, que ele pegou desajeitadamente, como se fosse um jovem desajeitado. Ele verificou a descrição do item e sentiu-se satisfeito, mas ainda não havia terminado. Ele iria matar esse homem por ego exagerado e levar todas as suas coisas. Se ele não morresse, Draco continuaria recebendo mercadorias até que Richmond se cansasse. Ele, Lord Richmond. Tal item para alguém tão escasso quanto eu. Espere, Lord Richmond, esse tipo de item poderia envolver reinos inteiros em uma guerra de 100 anos e a parte vencedora nem ousaria usá-lo, mas continue isso como uma herança. Lord Richmond, você pode distribuir isso facilmente. Isso significa que você é mais poderoso do que todos os reinos do mundo. Que grande homem. Sou abençoado por ver sua própria sombra. Richmond riu alegremente. Ele estava realmente desenvolvendo um forte sentimento positivo em relação a esse menino. Suas palavras eram mais verdadeiras do que as leis do universo. Richmond sentiu que seria necessário transformar esse jovem em seu arauto, para que ele pudesse espalhar sua própria grandeza pelo mundo. Afinal, poucos tinham olhos tão perspicazes para ver a verdade da vida. Rapaz, farei de você meu arauto para que você possa espalhar histórias de minha grandeza para os ignorantes do mundo. Que tal? Draco fingiu estar atordoado, mas interiormente estava xingando. Que arauto! Que grandeza! Esse velho era apenas um pervertido caloteiro com coisas boas. Quem se importa em divulgar seu nome? Mas Draco sabia que estava em apuros, então pareceu hesitante e disse. É-se sério? Meu senhor deixaria um garoto tolo como eu ser seu arauto? Eu não traria desgraça ao seu grande nome? Claro que não. Este velho não deixaria você se tornar seu arauto e sem lhe dar nada. Dê uma olhada no que significa ser um arauto. Com um aceno de mão, um painel apareceu diante de Draco. Pacote básico de arautos de Richmond recompensas. Um distintivo de arauto, um manto de arauto, distintivo de arautos. Item único distintivo de arauto é um token de identificação especial que concede vários poderes ao indivíduo que usa, dependendo da classificação e status de seu mestre. O requisito mínimo de classificação para conceder um distintivo de arauto é o rank 3. Efeitos: escala com nível, imunidade diplomática menor, desconto permanente de 50% em todas as lojas de nível 1 e 2. Concedido posto de Lorde em todos os reinos com reputação neutra em relação ao mestre. Foi concedida passagem para masmorras controladas pela Guilda dos Aventureiros de nível raro e épico sem taxas de teletransporte para vilas e cidades em reinos alinhados positivamente em direção ao mestre. Manto do Arauto. Item único: a capa de um arauto é um traje de identificação especial que concede vários poderes ao indivíduo que usa, dependendo da posição e status de seu mestre. O requisito mínimo de classificação para conceder um manto de arauto é o rank 3. Efeitos: escala com nível, decepção de aparência, forma velocidade de movimento fora de combate, 500% piscar, 500 pés, cooldown 30 segundos, invisibilidade total, 10 segundos, cooldown 30 segundos. Draco respirou fundo quando viu o que significava ser o arauto de Richmond. Qualquer um desses efeitos era quase impossível de ser obtido de qualquer outra fonte. Caramba, era quase como se Draco tivesse perdido seu tempo matando Ratchet com isso em mãos. O que fez seu sangue gelar foi o fato de que tudo isso presumia que Richmond era um rei mago de rank 3. Se ele fosse um imperador mago de rank 4, esses benefícios aumentariam exponencialmente. Richmond soltou um círculo de fumaça e gostou da perplexidade de Draco. Deve-se notar que 15 anos de luta e supremacia fizeram Draco desenvolver uma monstruosa cara de pôquer que era quase impossível de ver. Nem mesmo a noite riveting desta linha do tempo dominou isso tão bem quanto ele. No entanto, Richmond era uma existência além de monstruosa, então todos os estratagemas de Draco foram descobertos. Ele, Lord Richmond, o Grande. Posso perguntar qual é a sua posição? Draco perguntou com um suspiro audível. Richmond sorriu e abriu um buraco em uma nuvem de fumaça que ele soltou, transformando-a na forma de uma mulher voluptuosa. Aceite minha heráldica, equipe meus itens e você verá. Claro, Draco não precisava perguntar a um NPC antes de verificar seu nível.
Afinal, Bondless ainda era um MMO, então era fácil verificar a saúde, mana e nível dos jogadores e NPCs. No entanto, os detalhes de Richmond vieram como uma série de pontos de interrogação, o que significava que ele estava muito chapado para Draco ver. Isso era compreensível, pois para dar esses itens ele tinha que estar pelo menos no rank 3, enquanto Draco estava no rank 0. Draco ponderou um pouco antes de aceitar graciosamente. Do seu ponto de vista, não houve perda nisso. Os benefícios desses dois itens eram equivalentes a usar dois itens de classificação épica. Quem poderia resistir a tal tentação? Quando ele os equipou, um título especial foi concedido a ele. Richmond Zerald, classificação especial, capacidade de mana 100%, recuperação de mana 100%, tempos de recarga de habilidades reduzidos em 50%. Richmond foi um presente que continuou sendo oferecido. Draco respirou fundo e suspirou. Neste ponto, nada mais poderia surpreendê-lo. Ele decidiu verificar a classificação de Richmond antes de sair para completar seu objetivo. Nome: Lord Richmond, Deus Mago, rank 7, nível 397 HP, 100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 
foi perdida para sempre no abismo devido a isso. Richemont olhou com simpatia. Nem todos puderam ver sua grandeza e permanecer sãos. Foi precisamente por isso que ele decidiu viver em um lugar tranquilo, longe do mundo. Tudo bem, velhote, não há mais necessidade de fingir. Por que eu? Draco recuperou a compostura quase imediatamente e olhou friamente para Richemont. Richemont olhou para ele com aprovação e sentou-se. Você já sabe por quê. Draco fez. Quanto tempo? Richemont suspirou e jogou um fora o cachimbo. Cerca de 3 anos mais ou menos. Draco pensou um pouco silenciosamente antes de concordar. Isso será feito. Richemont balançou os braços e Draco foi teletransportado por algumas centenas de quilômetros. Uma distância que levaria quase 3 horas para um carro a toda velocidade atravessar. Ele não perguntou para onde Draco estava indo, pois o feitiço se conectaria à sua mente e o levaria onde ele queria ir. Richemont ficou sob a luz fraca do sol por baixo do dossel e suspirou novamente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.